novo míssil anunciado pelos Estados Unidos, Mako, é hipersônico só no nome? Pergunta. Nomeado em alusão ao tubarão mais rápido do mundo, Mako, o mais novo míssil hipersônico norte-americano anunciado nos últimos dias por seus desenvolvedores Lockheed Martin e Cole Aspire durante a exposição CIA Space 2024 promete maravilhas. Entretanto, especialistas militares levantaram dúvidas sobre seu real impacto. O foguete foi inicialmente desenvolvido para a arma de ataque Stand-in da Força Aérea dos Estados Unidos, mas o contrato de 705 milhões de dólares com a Northrop Grumman, anunciado em setembro de 2023, acabou não sendo firmado. Até o momento, sabe-se que o foguete é de combustível sólido e seria capaz de alcançar a velocidade de Mach 5 vezes a velocidade do som. A arma tem 4 metros de comprimento e 33 centímetros de diâmetro. Pesa 600 kg e tem alcance de pelo menos 300 km. É compatível com a maioria das aeronaves táticas dos Estados Unidos, incluindo a FA-18E Super Hornet, a EA-18G Growler, a F-22 Raptor, a F-16 Fighting Falcon e a F-35 Lightning II. Comentando as especificações do foguete, observadores militares dos Estados Unidos destacaram que se armar o F-35 com até 6 mísseis, o Mako proporcionará ao avião de guerra capacidade de combates únicas. Se Mako for adquirido uma arma hipersônica carregada internamente, expandiria muito as capacidades do F-35, escreveu Stefano De Urso para o portal The Aviationist. Mas o projeto envolvendo o F-35 há muito tempo está envolvido em escândalos sobre os custos inflados, e armar a aeronave com um conjunto de mísseis supostamente hipersônicos é visto como um bom argumento de venda por alguns observadores militares americanos. Já especialistas russos afirmam que a apresentação do Mako deve ser recebida com cautela, pois ainda há muitas incertezas sobre o foguete que ainda não está em fase de testes. Em entrevista ao site TWZ, Robert Osterhold, da Lockheed Martin, evitou esclarecer o tipo de perfil do voo do Mako, bem como sua manobrabilidade, levantando suspeitas de que o foguete não é tudo o que se diz mesmo. Membro correspondente da Academia Russa de Ciências de Foguetes e Artilharia, Konstantin Sivkov, explicou que um míssil hipersônico executa manobras antimíssil em velocidades hipersônicas para evitar a interceptação. Ele segue uma trajetória quase balística, ou seja, ele manobra ao longo de uma trajetória. Não está claro se o Mako é capaz de manter velocidades hipersônicas durante sua fase final de voo. Também não foi esclarecido se o foguete manterá velocidades hipersônicas atingindo Mach 5 durante a fase final de voo, avaliou Viktor Litovkin, coronel aposentado do Exército Russo e analista militar. Do contrário, será facilmente alvo dos modernos sistemas de defesa aérea. Não se viu o Mako em ação durante os testes, disse. Até agora os americanos não produziram mísseis hipersônicos. Eles testaram foguetes que voam a uma velocidade máxima do Mach 5. O Kinzhal russo voa a velocidade de Mach 10 e 12. Ele já provou ser eficaz. Vimos em ação na Ucrânia quando destruiu instalações de armazenamento subterrâneo de concreto e obliterou sistemas de defesa contra mísseis patriotas fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia, Kiev e Kharkovia. Empresas de defesa dos Estados Unidos estão desenvolvendo vários projetos hipersônicos, mas nada que corresponda aos mísseis Kinzhal, Zircon ou Avangard da Rússia em termos de velocidade, potência e manobrabilidade foi apresentado até agora, de acordo com o interlocutor. Eles colocaram o Mako em exibição, mas isso não significa que será adotado para o serviço, não significa que vencerá a licitação do Pentágono. Isso depende não apenas da eficácia do foguete, mas também do seu preço, da adaptabilidade de certos tipos de equipamento militar em si, e de haver concorrentes nessa área que sejam mais baratos e não menos eficazes, concluiu Litovkin. Irã ameaça atacar instalações nucleares de Israel em caso de agressão a Tel Aviv. O comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disse que Teherã identificou as instalações nucleares de Israel e tem as mãos no gatilho caso Tel Aviv decida atacar as instalações do Irã.
O Irã está pronto para responder de forma espelhada a um possível ataque israelense às instalações nucleares de Teherã, disse Ahmad Haq Talabi, comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, nesta quinta-feira, segundo noticiou a agência Tasnim. Embora, de acordo com os protocolos e padrões internacionais e os regulamentos da Agência Internacional de Energia Atômica, todos os países sejam aconselhados a abster-se de atacar instalações nucleares. A República Islâmica do Irã sempre esteve preparada para enfrentar estas ameaças desde o início, disse Haq-Talabi. Se Israel quiser tomar medidas contra as nossas instalações nucleares, certamente enfrentará a nossa resposta. Israel e as suas instalações nucleares serão atacadas. As instalações nucleares de Israel foram identificadas. As informações necessárias sobre todos os alvos estão à nossa disposição. E para responder às suas possíveis ações agressivas, as nossas mãos já estão no gatilho para lançar mísseis poderosos para destruir os alvos identificados, complementou. Nos últimos anos, Teherã afirmou que não pretende desenvolver armas nucleares e que o programa nuclear do país tem exclusivamente fins pacíficos. Porém, nesta quinta-feira, Haq Talabi afirmou que o Irã pode revisar essa doutrina diante dos acontecimentos recentes. Se o falso regime sionista quiser usar a ameaça de atacar as instalações nucleares do nosso país como um meio instrumental para exercer pressão sobre o Irã, será necessária uma revisão da doutrina das políticas nucleares da República Islâmica do Irã e um afastamento das políticas anteriormente anunciadas. No último domingo, o Irã lançou um ataque massivo de mísseis contra Israel em retaliação a ataques israelenses contra a seção consular da Embaixada Iraniana de Damasco, na Síria, perpetrado no dia 1º de abril, que matou 7 membros da elite do exército iraniano. Segundo o exército israelense, foram lançados contra Israel cerca de 170 drones, mais de 30 mísseis de cruzeiro e mais de 120 mísseis balísticos. Posteriormente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Major-General Mohammad Bagheri, disse que Teherã concluiu a operação contra Israel e não pretende continuá-la. Porém, advertiu que se Israel responder ao ataque, a reação do Irã será maior. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse que Tel Aviv pretende criar uma colisão regional contra a ameaça iraniana e responder ao ataque no momento certo de maneira apropriada. Combate abaixo do zero, avanço da militarização do Ártico eleva o risco de uma guerra polar. Especialistas apontam que o acirramento entre Washington e Moscou por conta da expansão unilateral dos Estados Unidos de sua plataforma continental levou os países árticos, como o Canadá, a se preparar para um cenário de confronto. Em dezembro do ano passado, o presidente americano Joe Biden divulgou novos mapas que expandem a plataforma continental dos Estados Unidos no Ártico, no Atlântico Norte, no Mar do Bering e no Golfo do México. Feita de forma unilateral, a expansão visa garantir para os Estados Unidos recursos minerais estratégicos presentes no fundo marinho da região, como manganês, níquel, cobre, cobalto e terras raras, cada vez mais disputados conforme o aquecimento global avança. Porém, a expansão arbitrária é contestada pela Rússia, que divide com os Estados Unidos a fronteira no Estreito de Bering, e pela China, concorrente na exploração dos minerais presentes na região. Moscou já afirmou que não reconhece os novos limites traçados pelos Estados Unidos. Especialistas analisam quais os efeitos da disputa entre Moscou e Washington e qual o papel do Conselho do Ártico na questão. O que são as plataformas continentais e quais são importantes? Pergunta Victor Gaspar Filho, editor do Boletim Geocorrente e doutor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, explica que a plataforma continental são o leito e o subsolo marítimo existentes na zona marítima do país e que durante séculos a divisão da zona marítima sempre foi muito limitada, o que mudou no século XX. No século XX, o direito internacional evoluiu de forma a estabelecer algumas zonas marítimas distintas, separando, por exemplo, o mar territorial, as zonas econômicas exclusivas, o alto mar, e tudo isso foi definido através de alguns tratados firmados principalmente ao longo do século XX. O principal deles sendo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, e que a gente chama de UNCLOS, na sigla em inglês. Ele afirma que a convenção determinou que uma plataforma continental é definida até 200 milhas náuticas a partir da costa de um país. O país tem direito soberano sobre os recursos ali presentes, pode explorar esses recursos que estão ali. E uma revisão pode ser feita caso o país julgue que a sua plataforma continental se expande em termos geológicos, topográficos, para baixo de que a gente considera águas internacionais. Por que a Rússia não reconhece os novos traçados pelos Estados Unidos? Pergunta. Gaspar Filho sublinhou que Moscou contesta a expansão da plataforma continental dos Estados Unidos porque os norte-americanos nunca fizeram parte da UNCLOS
pois o Congresso americano entende que isso limitaria a projeção de poder do país. Os Estados Unidos assinaram durante a administração Reagan a UNCLOS, mas isso nunca foi ratificado por seu Congresso. A expansão da plataforma continental depende de um pleito que é feito pelos países que são signatários da UNCLOS e submetido à Comissão de Limites da plataforma continental. Ele afirma que, para uma expansão ser aprovada, são necessários anos de pesquisas batimétricas que avaliam a profundidade de lados ou oceanos, além de pesquisas geofísicas, para que seja justificado que o leito oceânico presente abaixo das águas internacionais tem uma composição semelhante àquele que está presente na plataforma continental. Existem formas, só que os Estados Unidos fizeram isso de forma unilateral. Durante os últimos 20 anos, eles empreenderam pesquisas offshore. O maior projeto offshore conduzido pelas agências americanas. Tem diversas agências do governo envolvidas nesse projeto. Só que depois de levantar todos esses dados, isso foi aprovado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Isso não foi submetido a um pleito internacional como o Brasil, por exemplo, vem fazendo. Ele explica que o Brasil vem pleiteando a expansão de sua plataforma continental, parte do que a gente chama hoje de Amazônia Azul, de forma a expandir esse território e pensar a exploração de recursos e proteção também desses ecossistemas. Mas os Estados Unidos fizeram isso de forma unilateral, sem submeter a ONU, e a Rússia, por sua vez, faz parte da UNCLOS. Então, o discurso que foi feito pelo representante russo na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que fica em Kingston, na Jamaica, fala exatamente sobre isso, que não cabe aos Estados Unidos escolher a dedo quais são os dispositivos presentes para o tratado que lhe convém. Qual o papel do Conselho do Ártico na disputa? Pergunta Pedro Alemande Mancebo Silva, pesquisador e doutorando em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Lembra que o Ártico é uma região colonizada, onde haviam comunidades indígenas antes dos estados reivindicarem a região como parte de seus territórios. Por conta disso, o debate quanto a quem pertence ao Ártico dificulta mais do que esclarece as coisas. Para ele, a questão central seria entender como o Ártico deixou de ser um oceano pensado como um oceano e passou a ser esse quebra-cabeça, essa concha de retalhos de soberanias nacionais. Nesse contexto, o papel do Conselho do Ártico é fundamental. O Conselho do Ártico é uma organização intergovernamental fundada em 1996. Ele tem 8 Estados-membros permanentes, que são os Estados Unidos, que são os Estados Árticos. Então, Estados Unidos, Canadá, Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, explica. O critério para ser membro permanente do Conselho é ter território nacional acima do Círculo Polar Ártico, que é acima do paralelo 66. Inclusive, por esse critério, a Islândia quase não é um estado ártico, mas por causa de um ilhote ela entrou, acrescenta. Silva afirma que, além dos membros permanentes, há 6 organizações indígenas que são participantes permanentes do Conselho. Cada uma delas ou representa um povo específico do Ártico ou um povo que se espalha por mais de um país. Além disso, o Conselho do Ártico também tem estados observadores, por exemplo. A França, a Alemanha, a Itália, o Japão, a Coreia do Sul e a China são alguns países que não têm território no Ártico, mas participam das reuniões do Conselho como observadores. Para você entrar como observador, precisa ser aceito por unanimidade pelos membros permanentes. Ele destaca que o Conselho do Ártico tem vários grupos de trabalho com temas muito específicos voltados para questões concretas. Por exemplo, tem um grupo de trabalho de um programa de ação sobre contaminantes no Ártico, sobre poluição de resíduos sólidos, de resíduos líquidos. Tem um grupo de trabalho de avaliação, monitoramento, um programa de avaliação e monitoramento das condições ambientais do Ártico. Questões, por exemplo, de socorro de emergência, de apoio logístico a navios que se perdem no gelo. Tudo isso é negociado no âmbito do Conselho do Ártico. O Conselho, no entanto, não discute questões de segurança militar, conforme disposto na Carta de Ottawa, que é o documento fundador do Conselho do Ártico, segundo aponta Silva. O fraseamento da questão na Carta de Ottawa é exatamente assim: o Conselho do Ártico não lidará com matérias relacionadas à segurança militar. Em 2019, inclusive, o então secretário do Estado americano, Mike Pompeo, falou que estava na hora de rever isso devido à escalada das tensões entre os membros do Conselho do Ártico, que se polarizam entre a Rússia e a OTAN. Hoje em dia isso é ainda pior do que era em 2019. Ele acrescenta que a intensificação da atividade militar e até o tensionamento militar influenciam muito na forma como o Conselho do Ártico
vai lidar com os temas de sua agenda, como o combate à poluição e a eliminação de resíduos. O Conselho do Ártico busca construir consensos, então ele nunca vai buscar uma matéria, uma agenda polêmica, não importa qual seja a presidência de turno. Por exemplo, a gente teve a presidência da Rússia, agora a presidência da Noruega até 2025. E elas sempre evitam essas temáticas mais espinhosas justamente para evitar que esse tensionamento geopolítico, que é global, maior do que o Ártico, influencie nas questões do Conselho que funcionam nesses grupos de trabalho mais como política pública. Países árticos se preparam para combater abaixo de zero. Apesar das tentativas do Conselho do Ártico de evitar o tensionamento militar na região, a corrida pela militarização do leito oceânico somada ao aquecimento global tornam esse cenário inevitável, como aponta Gaspar Filho. A presença americana naquela região incomoda a Rússia porque está colocando ali uma espécie de espaço que pode virar um posto avançado dos Estados Unidos, uma região extremamente próxima da costa leste da Rússia. E o Ártico hoje passa por uma corrida de estabelecimento de quais vão ser as zonas do Ártico capazes de ser exploradas pelos Estados. A gente está falando da maior reserva natural de petróleo do mundo, ainda intocada. Os recursos que existem abaixo do leito oceânico no Ártico são absolutamente intocados e capazes de suprir as economias por muitas décadas, explica o especialista. Se você somar ao contexto de degelo que a gente tem em virtude do aquecimento global, essa região hoje é muito mais explorável do que era na metade do século XX. Você tem zonas ali completamente navegáveis na costa norte dos países do Círculo Polar Ártico e coisas que não eram possíveis há 50 anos, porque o degelo não permitiu que você navegasse. Também com a evolução dos quebra-gelos e com a necessidade de fazer comércio, você hoje circula pelo mar Ártico, caso tenha capacidade de fazer isso. Se você tiver uma frota capaz de fazer isso, complementa. Ele afirma que, por isso, a proteção da costa norte da Rússia é vital para Moscou e ter uma presença americana naquela região é algo potencialmente contencioso. Segundo o especialista, a escalada de tensão no Ártico levou países como o Canadá, por exemplo, que tem a maior parte de sua população localizada no sul, próximo à fronteira com os Estados Unidos, a pensar na militarização do norte do seu território, para se preparar para um cenário de guerra polar. Isso hoje é uma possibilidade real. Os Estados Unidos ficaram décadas envolvidos em guerras que se passavam no Oriente Médio, preparando-se para um tipo de combate que era feito efetivamente no deserto, mas hoje eles são instruídos. A doutrina americana hoje passa por treinamentos no Alasca, porque o soldado hoje nos Estados Unidos e em outros países que tem uma porção ártica no seu território se preparam para um combate abaixo de zero, afirma Gaspar Filho. Iniciativa Europeia Sky Sheldon, o que é e quem pode se beneficiar dela, pergunta. Em agosto de 2022, não muito depois da escalada do conflito ucraniano, a Alemanha lançou um projeto pan-europeu, aparentemente destinado a criar uma iniciativa de defesa antiaérea coordenada na Europa. Cerca de 18 outros estados aderiram a este plano alemão, que foi apelidado de Iniciativa Europeia de Escudo do Céu. Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Eslovênia, Bélgica, Romênia, Países Baixos, Hungria, Áustria, Suíça, Finlândia, Estados Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. 2 outros países, Turquia e Grécia, também deveriam aderir ao tratado este ano. E o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou esta semana que a Polônia também pretende aderir à iniciativa. Embora este esquema já tenha sido comparado por alguns ao sistema Cúpula de Ferro de Israel, o ex-oficial das Forças Armadas suecas e chefe do gabinete do partido político Democratas da Suécia, Mikael Waltersson, argumenta que tal comparação seria imprecisa. A Cúpula de Ferro é um sistema de defesa antiaérea totalmente integrado que visa proteger Israel com várias camadas de ativos de defesa antiaérea. O Sky Shield é mais um sistema de aquisição coordenado que visa maximizar a relação custo-benefício por meio da aquisição coordenada de diferentes sistemas de defesa aérea, explica ele. Ao fazer isso, a interoperabilidade e a manutenção comum também serão garantidas. Os objetivos do Sky Shadow não são atualmente criar um sistema de defesa antiaérea comum para os países participantes, mas tornar tal sistema mais fácil de alcançar com poucos sistemas de mísseis interoperáveis dos países membros do tratado, elaborou o analista. Walterson salienta também que vários estados europeus proeminentes, como a França, Itália e Espanha, não participam do tratado. Segundo ele, criar um análogo da Cúpula de Ferro na Europa sob os auspícios do tratado seria problemático.
visto que os países participantes estão espalhados por toda a Europa, o que tornaria quase impossível a defesa antiaérea comum dos seus territórios. Outro fator que mostra que o tratado não é um escudo antimísseis comum é o fato de a Suíça e a Áustria, países neutros, participarem da iniciativa. Um escudo antimíssil comum iria contra a neutralidade de ambos os países, acrescenta Walterson. Também temos o fato de que tanto a Grécia como a Turquia têm sistema de mísseis russos. A Grécia tem mísseis S-300 mais antigos, e a Turquia os novos mísseis S-400, especialmente os S-400 da Turquia, foram considerados não operáveis com sistemas de defesa antiaérea ocidentais por razões de segurança. Atualmente parece que a Alemanha pode vir a ser o principal beneficiário do tratado, sugere Walterson. Um sinal claro de que o Sky Shadow visa principalmente reduzir os custos de aquisições alemães através da cooperação de aquisição é o fato de os únicos sistemas de mísseis incluídos serem sistemas que a Alemanha planeja ter no futuro, mais precisamente o IST-SLM de médio alcance, o MIM-104 Patriot de longo alcance e o israelense Aram 3 de muito longo alcance, comenta. Em contraste, o sistema de mísseis franco-italiano SAMP-T não está incluído no Sky Shadow, razão pela qual a França e a Itália não são membros do tratado. Em meio às ameaças israelenses, Irã poderá rever sua doutrina nuclear, diz mídia. A declaração de comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana foi dada nesta quinta-feira. Segundo informações vinculadas pela Reuters, a fonte manifestou preocupações com o programa nuclear de Teherã, que ele sempre considerou ter fins estritamente pacíficos. Uma revisão de nossa doutrina e política nuclear, bem como das considerações previamente comunicadas, é inteiramente possível, disse Ahmad Hang-Talab, comandante encarregado da segurança nuclear, segundo a agência de notícias Tasnim. De acordo com as informações, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, tem a última palavra sobre o programa nuclear do Irã. Em uma grande escalada de guerra de Israel com o grupo militante palestino Hamas, aviões de guerra israelenses bombardearam a seção consular da Embaixada do Irã em Damasco em 1º de abril. O ataque matou militares do alto escalão do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ligado ao exército do Irã, com os brigadeiros generais Mohamed Reza Zaed, Mohamed Haji Haimi. No prédio da representação diplomática se situa a residência do embaixador iraniano Hossein Akbari, que não ficou ferido durante o ataque. Decifrando o quebra-cabeça polonês, Varsóvia debate adesão à iniciativa europeia Sky Shadow. O presidente Andrzej Duda e o primeiro-ministro Donald Tusk da Polônia continuam em desacordo sobre a adesão do país do leste europeu ao projeto de defesa aérea, com Duda chamando de iniciativa empresarial alemã. A Polônia pretende aderir à iniciativa europeia de escudo do céu, liderada pela Alemanha, que visa construir um sistema comum de defesa aérea e antimísseis em todo o continente, disse o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, após se reunir com a sua homóloga dinamarquesa Mette Frederiksen no início da semana. Ele acrescentou que não o incomoda completamente e que os alemães tenham sido os principais iniciadores deste movimento. O desejo da Polônia de fazer parte da Sky Shadow surge na sequência do recente ataque com mísseis do Irã a Israel e reflete o esforço de Varsóvia para lidar com questões relacionadas com a defesa aérea, disse Mikael Walterson, ex-oficial das Forças Armadas suecas e chefe do gabinete do Partido Político Democrático na Suécia. A interceptação bem-sucedida da maioria dos mísseis iranianos pela cúpula de ferro israelense colocou novamente o foco na importância da defesa aérea, disse Walterson. Lembrando que altos funcionários poloneses continuam em desacordo sobre a iniciativa de Sky Shadow, Israel afirmou ter interceptado com sucesso 99% dos mísseis e drones iranianos lançados pela República Islâmica. No fim de semana passado, em retaliação ao ataque ao complexo de embaixada do Irã na Síria, que deixou 3 mortos. Ele lembrou que, enquanto o primeiro-ministro liberal Donald Tusk apoia a ideia da Polônia de aderir à iniciativa, o presidente conservador Andrzej Duda se opõe à ideia, chamando-a de uma iniciativa empresarial alemã. A Polônia já tem uma cooperação em defesa aérea em curso com os Estados Unidos e o Reino Unido. Duda provavelmente está preocupado com esta cooperação possa ser comprometida com a participação na Sky Shadow, enquanto Tusk vê isto principalmente como um método para reduzir o custo de aquisição de futuros mísseis e não competir com a cooperação de defesa aérea
em curso com os Estados Unidos e o Reino Unido, argumentou o especialista. Ele advertiu que, embora a Polônia não tenha planos de abandonar sua relação especial com os Estados Unidos, o conflito muito forte em outras áreas políticas entre o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda também pode levar a uma luta sobre a adesão da Polônia à Sky Shadow. Walterson sugeriu que, se Varsóvia aderir à iniciativa, aumentará um pouco o poder de negociação dos países aderentes à Sky Shadow, mas não resultará em quaisquer mudanças drásticas. A Alemanha lançou a iniciativa em agosto de 2022, no meio da operação militar especial em curso da Rússia na Ucrânia. Desde então, 19 países, incluindo vários membros da Organização do Tratado Atlântico Norte e a Áustria, historicamente neutra, aderiram à iniciativa europeia do Escudo do Céu. O projeto envolve especificamente a aquisição conjunta de sistema de defesa antiaérea Iris-T SLM de fabricação alemã por países europeus. Herbert Kick, líder do Partido de Liberdade da Áustria, de direita, criticou a participação de seu país na Sky Shadow como um golpe devastador à nossa política de neutralidade. Ele acusou o chanceler Karl Nehammer de sacrificar a neutralidade da Áustria no altar da OTAN. Por que as novas sanções anti-Irã dos Estados Unidos não farão nada contra o país? Pergunta. Medidas restritivas adicionais contra o Irã dificilmente vão mudar alguma coisa nas relações de Teherã com os países ocidentais, porque o fosso entre o Irã e o Ocidente não pode crescer muito mais do que onde está. Disse o analista político Hossein Askari. Os Estados Unidos vão impor novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã nos próximos dias, anunciou o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan. As sanções também vão ter como alvo o Ministério da Defesa do Irã e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do país, disse Sullivan, acrescentando que as medidas restritivas estão sendo impostas à luz do ataque de drones e mísseis do Irã a Israel no final de semana passada. Introduzir sanções adicionais contra o Irã não faz sentido, porque a República Islâmica está tão sancionada que mais medidas deste tipo não farão quase nada, disse o professor Hossein Askari, analista político e professor iraniano emérito de negócios internacionais e assuntos internacionais na Escola de Negócios da Universidade George Washington. Cabe mais aos políticos mostrarem que estão fazendo alguma coisa do que admitir que o isolamento do Irã foi um desastre, disse Askari, acrescentando que as autoridades iranianas perceberam que vivem em um mundo onde têm de ser militarmente fortes e independentes. Questionado sobre como as novas sanções vão afetar as relações do Irã com os países ocidentais, o especialista observou que o Irã descartou o Ocidente pelo menos durante a próxima década. Teherã não confia no Ocidente e o fosso entre o Irã e o Ocidente não pode crescer muito mais do que onde está, disse o analista, apontando para o preconceito dos Estados Unidos da Europa na defesa dos crimes de Israel contra os palestinos, ao mesmo tempo que ataca tudo o que o Irã faz. A imprensa ocidental esqueceu o ataque israelense ao consulado do Irã, que matou 11 pessoas. Mas depois insiste na resposta iraniana, que foi orquestrada para alertar Israel e não matar ninguém. O Ocidente está perdendo a sua credibilidade a cada dia. A verdade importa, apontou Askari. Sobre a questão de isolamento do Irã, ele elogiou a Rússia como o único amigo poderoso do Irã, de acordo com o analista. Além da Rússia e do presidente Bashar al-Assad na Síria, o Irã tem apenas os árabes privados de direitos na região, no Líbano, no Iraque e no Iêmen. Por isso, penso que sua cooperação em segurança com a Rússia é de suma importância, ou com o Irã. No sábado passado, a República Islâmica conduziu seu primeiro ataque direto a Israel, que viu uma onda de mais de 300 mísseis e drones disparados do Irã, Iraque, Síria e Iêmen. A maioria deles teria sido derrubado por Israel e seus aliados. Teherã disse que o ataque foi uma retaliação ao ataque israelense ao consulado iraniano na Síria em 1º de abril, que matou pelo menos 3 pessoas. O Irã tem intensificado constantemente a sua campanha de sanções contra os Estados Unidos, tem intensificado constantemente a sua campanha de sanções contra o Irã, visando várias entidades e indivíduos,
Isto faz parte de uma estratégia mais ampla para exercer pressão sobre o Irã, afetando diversos setores, incluindo o petroquímico, tecnológico, até áreas relacionadas com o ciberespaço.